A santa paz de Deus, meus irmãos do canal CCB Evangelista Isaías. Irmãos, o nosso irmão Aurélio, filho, ele fez uma pergunta aqui. Minha esposa não é crente, às vezes tem vontade de jejuar, porém ela percebe que eu não estou comendo. O que eu respondo para ela? Ela não entende nada de jejum. Se eu ficar sem tomar café de manhã, ficar sem almoçar, ficar sem jantar, ela fica me perguntando por quê. Eu fico sem saber o que responder. Irmão Aurélio de Sampa. Irmão, aí o irmão tem que ser sincero com ela. Como que a irmã Maria Oliveira deixou também aqui um comentário. Seja sincero com ela e explique sobre o jejum. Tenho certeza que ela irá te respeitar sua decisão. Aí, irmão, para ela, o irmão não tem problema falar. O jejum, ele é em particular. Só que para a esposa do irmão, o irmão não tem problema estar falando para ela, irmão. O irmão pode falar para ela, porque o casal é uma só carne. A palavra de Deus ensina a nós que o casal é uma só carne. E o jejum, ele é uma coisa particular entre a gente e Deus. Mas para a esposa, irmão, não tem problema falar, irmão. Olha o que Deus fala aqui em Mateus 6, versículo 16. Mateus 6, 16. Quando jejuares, não vos mostreis contritrados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas teu pai que estás em oculto, e teu pai que vê em oculto, te recompensará. Agora vamos lá para outra palavra, irmão. Então, meu irmão Aurélio, para sua esposa não tem problema falar, irmãos. E como ela não entende, igual o irmão falou aí, o irmão tem que tentar explicar para ela acerca do jejum. Olha aqui em Mateus 19, fala dessa forma. Mateus 19, versículo 5. E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Entendeu, irmão? Então, sobre o jejum em secreto, entre você e a sua esposa, não precisa esconder. Você pode estar falando para sua esposa a respeito do jejum, pode estar pregando para ela, fazendo com que ela entenda a respeito do jejum. E quando o irmão jejuar, o irmão pode estar falando para a tua esposa. Porque perante a palavra de Deus, vocês são uma só carne. Tá bom, meu irmão? Acho que está bem explicado aí para o irmão, né? Glória a Deus. Agora aqui, irmãos, o irmão Aurélio fez outra pergunta. Afinal, quantas horas no mínimo é considerado um jejum? O máximo que eu consegui foi 24 horas. Mais que isso não consigo, me dá muita fome. Outra dúvida. Durante o jejum pode tomar água? Irmão Aurélio, o jejum, irmão, vai de você e Deus. As horas de jejum que você for fazer, aí depende do propósito que você vai fazer entre você e Deus. Também um jejum, por exemplo, de 2, 3 horas também, eu acredito que não vale, irmãos. Porque tem que ser uma coisa assim, firme com o nosso Deus, uma coisa assim secreta, uma coisa séria, né, irmãos? Tem pessoas que janta de noite, vai dormir, acorda no outro dia, fala que fez 8 horas de jejum. Aí também não vale, irmão, porque a palavra de Deus fala que quando nós jejuar, irmão, nós temos que estar em oração. Oração e jejum, entendeu? Não basta só o jejum, ficar sem comer. Tem que estar em oração. Oração e joelhos dobrados, jejuando. E agora aqui, irmão, quantas horas de jejum? O irmão disse que faz até 24 horas, irmão. Para Deus, irmão,
O, o que nós fazer para o nosso Deus, irmão, Deus se agrada muito de nós, não importa quantas horas nós fizermos, o que importa é o nosso esforço perante a palavra de Deus. O que importa é nós estar servindo a Deus, irmão. Deus vai olhar para nós e vai ver que nós se esforçamos em servir a Ele. Agora aqui, que o irmão perguntou mais aqui, eu não consigo me dar muita fome. Durante o jejum pode tomar água? Irmãos, depende do jejum que o irmão estiver fazendo. Existe o jejum dos alimentos e existe também o jejum dos alimentos e da água. Se o irmão fazer um propósito com Deus, eu vou ficar sem comer e sem beber, o irmão vai fazer o jejum do alimento e da água. A palavra de Deus fala, quando o nosso Senhor jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Não falou que ele teve sede. Então, irmão, o irmão está livre também para fazer o jejum somente dos alimentos também, se o irmão quiser. Se o irmão quiser fazer o jejum só dos alimentos, para Deus é válido também. Lembrando os irmãos que é em conjugue, casados, na hora do jejum, tanto como jejum dos alimentos e quanto o jejum dos alimentos e da água, tem que respeitar aí o jejum entre o casal também. Não pode jejuar e, como que eu posso dizer aqui, jejuar e desrespeitar entre o casal à noite. Os irmãos entenderam o que eu quis dizer, né? Não pode haver ali ajuntamento entre o casal durante o jejum. Tem que estar em jejum nessa parte também. Tá bom, irmãos? Porque não adianta fazer o jejum e ficar se ajuntando à noite entre marido e esposa. Tem que estar em jejum também. Tá bem entendido aí, né, irmãos? Então, irmãos, quanto a pergunta que o irmão fez, a respeito de quanto o irmão tem trabalhado para o nosso Deus, o irmão conseguiu até 24 horas. O irmão se esforçou perante o nosso Deus, o Senhor vai reconhecer o teu esforço. 24 horas é uma quantidade de hora boa. Mas se não conseguiu fazer 24 horas, o Senhor também conhece, Ele vai ver o teu esforço. Eu vou contar uma parábola aqui para o irmão. Certo homem tinha 4 funcionários. Ele deu uma lavoura para cada um desses funcionários cuidar. Os 2 funcionários primeiro conseguiu cuidar da lavoura, conseguiu colher frutos e entregar na mão do seu patrão, na mão do seu senhor. O terceiro funcionário, ele cuidou da lavoura, ele regou, plantou, passou veneno ali para matar os bichos, carpinou o mato, deixou a roça tremenda, deixou toda bonita, mas não conseguiu dar frutos para o seu senhor, para o seu patrão. Por algum motivo a lavoura dele não produziu, mas ele se esforçou, ele trabalhou de sol a sol, ele trabalhou debaixo de chuva, debaixo de sol. Por muitas vezes o patrão passava ao redor e via ele trabalhando, via ele passando veneno, via ele cultivando a terra. Mas não conseguiu dar fruto para o seu patrão. E o quarto funcionário, ele ficou, a lavoura dele, irmão, encheu de mato. A lavoura dele, veio os bichos e comeu os frutos que tinha. Porque ele não se esforçou, ele estava, sempre que o patrão passava, ele estava lá debaixo da moita, na sombra. Não se esforçava para cuidar da lavoura, deixando as pragas entrar, deixando as doenças entrar na lavoura, deixando o mato crescer, deixando a lavoura sufocar no meio do mato. Aí chegando o patrão, ele viu que os 2 primeiros deu frutos para ele, o terceiro não deu. Mas aí ele vai reconhecer, ele reconheceu que o terceiro não conseguiu dar frutos, mas ele se esforçou, ele trabalhou. Aí ele vem a falar, aí o terceiro funcionário vem a falar para o patrão: se esforcei, trabalhei, mas aconteceu algo que eu não consegui dar fruto para o senhor. Aí o patrão responde para ele:
Vi que você se esforçou. Vi que você trabalhou sol a sol. Sempre passei ao redor da tua lavoura e vi você trabalhando, vi você cultivando, vi você passando veneno na lavoura, matando os bichos, vi você carpinando, tirando o mato da lavoura. A mesma recompensa que eu der para os 2 primeiros, você também vai ter. Porque eu vi que você se esforçou, não conseguiu dar fruto, mas você se esforçou. É como se tivesse um casal fazendo missão lá para o Ceará, lá para o Nordeste. Talvez sai daqui, vai lá no Nordeste fazer uma missão, joga a semente, mas talvez essa semente venha cair sobre as pedras. Mas o casal se esforçou, a família se esforçou, foi lá e semeou. E às vezes pode ser que até nasce a lavoura, mas não produz fruto. Entendeu, irmãos? Às vezes os servos de Deus saem para longe, levam o evangelho, joga a semente, mas a semente cai sobre espinhos. E ali, irmãos, não consegue produzir fruto também. Não significa que o servo de Deus não se esforçou. Não significa que o servo de Deus não teve ali um trabalho. Agora vamos lá para o quarto funcionário. O quarto funcionário se esforçou? Não. Ficou na sombra. Não saiu cultivar. Deixou o mato crescer no meio da lavoura. Deixou a praga entrar no meio da lavoura. Aí o primeiro foi recompensado pelo patrão. O segundo foi recompensado pelo patrão por ter dado frutos. O terceiro também foi recompensado pelo patrão, porque ele não deu frutos, mas ele trabalhou, ele sofreu, ele enfrentou sol, enfrentou chuva, ele limpou a lavoura. Mas o quarto, o que o patrão vai falar para ele? Para trás de mim que eu vou, não te conheço. O teu lugar é um lago de fogo, aonde haverá rangeiros de dente. Aí está a explicação, irmãos, dessa parábola. O quarto não se esforçou, deixou tudo acontecer, deixou a lavoura no mato, ficou na sombra, não se esforçou. Aí chegando o patrão, o quarto funcionário foi desaprovado. Mas aí vocês podem tirar uma conclusão, que o terceiro não deu fruto, mas por ter se esforçado, por ter trabalhado para o Senhor, foi também recompensado. É assim que funciona, meu irmão Aurélio. Se o irmão consegue fazer 24 horas, louvado seja Deus. Mas se o irmão consegue fazer 15 horas, louvado seja Deus também. Deus está vendo o esforço do irmão. Deus está vendo o que está dentro do coração do irmão. Entendeu, meu irmão? Deus abençoe, meu querido, a santa paz de Deus a toda a irmandade.